Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A participação dos prováveis candidatos nas eleições deste ano nas redes sociais está a todo vapor. A tendência é que as campanhas ocupem prioritariamente o Facebook e o Twitter. Essa preferência estaria relacionada não só ao fato de as redes terem se transformado em uma vitrine com forte poder difusor, mas especialmente porque nesse campo a lei deixa brechas. Para abordar a propaganda eleitoral na internet, convidamos o promotor de justiça Rodrigo Lopes Zílio, especialista em direito eleitoral. Doutor Zílio, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Já existe uma regulamentação da propaganda eleitoral na internet. Inclusive, agora no dia 6 de julho, o candidato, aqueles candidatos podem fazer a sua propaganda. Mas não existe, digamos assim, normas estabelecendo a campanha nas redes sociais. Uma satisfação, Marco, estar aqui mais uma vez participando do programa, conhecendo o Ministério Público. De fato, o legislador eleitoral ele criou formas válidas de propaganda eleitoral. O que é uma propaganda eleitoral? É aquela em que o candidato visa a conquistar a simpatia e o voto do eleitor. Então, a internet é mais uma ferramenta que o candidato, os partidos e as coligações têm para conquistar a preferência do eleitor. Então, nós temos que fazer uma divisão. A legislação eleitoral, a Lei 9.504, ela já prevê, ela já regulamenta que a partir de 6 de julho do ano da eleição é possível, é lícito que pelas redes sociais o candidato, o partido, a coligação ou qualquer pessoa natural possa fazer atos de propaganda. Então, a partir do dia 6 de julho, nós não temos problema nenhum. A questão, Marco, em relação às redes sociais, para que os telespectadores compreendam, é aquele uso das redes sociais antes do período permitido em lei. Ou seja, se antes de 6 de julho o uso de uma manifestação eleitoral no Twitter, no Facebook, configuraria aquilo que se chama de um ilícito eleitoral ou uma propaganda eleitoral antecipada. Para situar bem o telespectador, agora em 2013, houve uma inovação legislativa em que a Lei 12.891 estabeleceu que não é propaganda antecipada, não é ilícito, portanto, a manifestação pessoal sobre questões políticas nas redes sociais. Então, houve um avanço agora em 2013, no sentido de que uma manifestação pessoal, individual, sobre questões políticas nas redes sociais não é considerado um ilícito. O que acontece? Acontece que, na verdade, a internet é um instrumento em constante evolução. Os instrumentos de internet, eles evoluem com o tempo, ao passo que a legislação é algo permanente. Então, dada essa evolução da internet, algumas ferramentas vão surgindo ao longo do tempo e a lei, que é de 1997, acaba ficando defasada. Na verdade, a legislação na internet ela começou em 2009 no âmbito do direito eleitoral. Mas hoje ainda dá para se dizer, Marco, que existe uma certa dificuldade justamente porque não há um conceito uniforme no direito eleitoral do que seria uma rede social. Além de especialista em direito eleitoral, o senhor pertence ao gabinete eleitoral do Ministério Público Gaúcho. Eu gostaria de saber o seu sentimento. Acredita que o Tribunal Superior Eleitoral regulamentará essa campanha, essa propaganda nas redes sociais? Bom, Marco, a lei eleitoral ela estabelece que o Tribunal Superior Eleitoral poderá emitir resoluções que são atos regulamentares, atos para dirimir eventuais dúvidas sobre a matéria eleitoral até o dia 5 de março do ano da eleição. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tem até o próximo dia 5 de março para estabelecer algumas regras sobre registro de candidaturas, resoluções sobre propaganda, sobre arrecadação e gastos de campanha. Mas eu, particularmente, isso é uma opinião de cunho pessoal, embora eu pertença ao gabinete eleitoral, eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral não vai
na resolução que vai editar sobre propaganda, ir além do que diz a lei. Ele vai simplesmente, na resolução, replicar os termos da lei e deixar a avaliação de eventual situação ilícita ou não para uma análise do caso concreto. Mas sendo regulamentada, digamos assim, se a legislação avançar um pouco mais, que tipo de campanha de propaganda o senhor acredita ser razoável, adequada dentro das redes sociais? Bom, antes do dia 6 de julho, o uso das redes sociais, ele é lícito, ele é normal, conforme já diz a própria lei, desde que a pessoa que se manifeste se atenha a fazer referências a questões políticas, ou seja, questões relativas à saúde, educação, saneamento, questões relativas ao cotidiano de cada um dos cidadãos. Agora, a partir do dia 6 de julho, Marco, já existe uma lei eleitoral que estabelece que o partido, a coligação ou qualquer um de nós possa, através de redes sociais, fazer atos de propaganda. O que não pode haver após 6 de julho é o excesso, o abuso no uso da propaganda eleitoral da internet. Por exemplo, é alguém, usando de um Facebook, por exemplo, comprar, porque a propaganda eleitoral na internet ela é vedada da forma paga, comprar um modo de se replicar aquela manifestação no Facebook para mais de 100 mil pessoas, por exemplo. Esse uso excessivo, esse uso desvirtuado da internet é que eu vejo com preocupação e que deve ser combatido justamente porque a internet tem essa característica de ser um instrumento de comunicação extremamente difuso, de um alto impacto, portanto, de se espraiar por todo o país. Então, eu acho que esses atos de excesso é que devem ser coibidos e vistos com mais rigor pela Justiça Eleitoral. Agora, a manifestação individual de cada um de nós sobre questões políticas e eleitorais, principalmente após 6 de julho, é algo extremamente natural e até salutar para o processo democrático. E aqueles ataques entre adversários na web, o senhor acredita que terão menos chances deles serem punidos? Na verdade, a internet é mais uma ferramenta de propaganda eleitoral. Se os candidatos começarem via internet a trocarem ofensas, a partirem para uma campanha eleitoral de baixo calão, baixando, portanto, o nível das propostas de campanha eleitoral e partindo para ataques pessoais, a própria legislação eleitoral ela já estabelece a possibilidade de punições, tanto na esfera civil, com uma sanção pecuniária, com uma multa, como também estabelece previsão de crimes eleitorais. A pessoa pode ser responsabilizada por calúnia, difamação, injúria, e agora a legislação de 2013 também trouxe um novo tipo penal eleitoral, um novo crime eleitoral, que estabelece que é ilícito, que é uma infração penal eleitoral, alguém contratar pessoas para, na internet, praticar atos que causem constrangimento ou degradem os seus adversários. Eu creio que o senhor já falou, mas no ano passado, a Justiça Eleitoral entendeu que manifestações políticas no Twitter não poderiam ser denunciadas como campanha eleitoral. O que o senhor acha disso? Na verdade, assim, como eu lhe falei antes, Marco, eu acho que tudo gira em torno do conceito de redes sociais, certo? Nós temos, basicamente, no Tribunal Superior Eleitoral, duas manifestações, uma em 2012 e outra agora em setembro de 2013, mas são duas manifestações, Marco, que são exclusivamente em relação ao uso do Twitter. Ou seja, o TSE sequer se manifestou sobre o uso do Facebook, ele se restringiu a tecer considerações sobre o uso do Twitter. Em 2012, no precedente que envolvia o então candidato a vice da presidente da República, Índio da Costa, por uma maioria de 4-3, o TSE entendeu que o uso do Twitter para fazer atos de propaganda eleitoral antes do período permitido em lei, ou seja, antes de 6 de julho do ano da eleição, se configuraria em um ilícito eleitoral e, portanto, seria vedado. Essa manifestação do TSE, como eu disse, foi em 2012.
Agora, em 2013, foi setembro de 2013, com uma outra formação, o TSE, por 4-2, com uma abstenção do ministro Fernando Henrique Neves, por 4-2, o TSE caminhou para o sentido oposto, ou seja, ele entendeu que, ainda que antes de 6 de julho, aquela pessoa que fizer um ato de comentário que configure um pedido de voto no Twitter não cometeria um ilícito eleitoral. E a justificativa do TSE é que o Twitter, ele está restrita, a comunicação do Twitter, àquelas pessoas que têm um vínculo de amizade ou aos seguidores do Twitter. Portanto, não se configuraria no conceito de propaganda antecipada, porque a propaganda antecipada é aquela que leva ao conhecimento geral, ou seja, de todos, e não só dos seguidores do Twitter, né, alguma espécie de referência à candidatura ou pedido de voto, o que não aconteceria nessa situação. Eu, particularmente, eu acho que as ferramentas das redes sociais, elas devem ser incentivadas enquanto elas forem representativas do direito de liberdade de expressão da pessoa. Agora, quando essa liberdade de expressão ela se torna excessiva, ela se torna além de um mero manifesto de um sentimento pessoal e começa já a afetar a igualdade entre os candidatos, eu acho que daí a aplicação da regra deve ser um pouco mais rigorosa. E o senhor entende que a legislação que temos hoje, principalmente nas mãos do Ministério Público, fiscal da lei, ela é boa? Bom, a legislação eleitoral, ela é, em relação à internet, a Lei 9.504, que é a lei das eleições, ela é genérica, mas ela traz algumas situações interessantes, ela traz algumas diretrizes interessantes. Por exemplo, o legislador, ele regulamenta o início do prazo da propaganda eleitoral na internet, o prazo final da propaganda, as formas válidas de propaganda, as formas proibidas de propaganda. Ele diz lá que não pode propaganda paga, não pode propaganda em provedores. Então, ela estabelece alguns marcos, digamos, genéricos. Eu acho que nisso o legislador foi sábio. Por quê? Porque a internet, isso a gente tem que compreender, ela é extremamente ágil e dinâmica, ou seja, as ferramentas da internet elas estão diariamente mudando. A gente pode estar conversando agora aqui e está sendo criada uma nova ferramenta que ainda não chegou ao nosso conhecimento. Então existe de um lado o dinamismo e a agilidade da internet como uma ferramenta de comunicação e de interação social, e de outro lado a lei. A lei ela pretende que seja algo abstrato, genérico, ou seja, que atinja todos, e de caráter permanente, que não mude toda hora. Então nós temos, na verdade, o quê? Algo que é dinâmico e que muda sempre, que é a internet, para uma lei que tem que ser algo de caráter permanente. Por isso que eu acredito que o legislador andou bem ao tratar de questões genéricas na propaganda na internet. Estabeleceu marcos iniciais, finais, formas proibidas, formas permitidas, mas o caso a caso ele não desceu a minudências justamente porque quanto mais o legislador regulamentar a matéria da internet, quanto mais ele descer a minudências, mais enclausurado vai ficar o julgador. Por quê? Porque quanto mais minudente for o legislador, semana que vem vai surgir uma nova ferramenta que não vai estar constando em lei, e aí como a legislação vai ser muito minudente, o julgador, o intérprete, não vai estar amarrado ao julgar o caso concreto. Por isso que eu acredito que essas generalidades, elas de certa forma facilitam ao julgador, porque as novidades legislativas elas podem ser interpretadas conforme a situação no caso concreto. Neste momento, então, a Justiça Eleitoral tem os instrumentos necessários para responsabilizar e punir os infratores na rede? Bom, a punição em relação à eventual irregularidade na internet, ela é de uma bastante dificuldade. Por que ela é de bastante dificuldade? Fundamentalmente porque aquelas mensagens na internet, de regra, elas não ficam permanentemente no ar. Elas têm uma certa... Elas andam, ou seja, hoje se coloca um post, amanhã ele já é ultrapassado por outro, depois a pessoa retira aquele post do ar. Então, na verdade, existe uma grande dificuldade de se conseguir prova sobre ilícitos eleitorais da internet pelo seu dinamismo, pelo seu caráter de constante renovação. Então, nesse sentido, eu acredito que as ilegalidades na internet são
das que impõem uma maior dificuldade de fiscalização ao Ministério Público. Imaginamos que que fosse vedado propaganda eleitoral antecipada hoje no Twitter. Uma lei viesse e dissesse, não pode fazer propaganda eleitoral no Twitter. Surgisse uma lei hoje e começasse a ser aplicada hoje, esquecendo o princípio da anterioridade. Eu pergunto, como cada membro do Ministério Público vai fiscalizar o Twitter de milhares e milhões de pessoas? É uma fiscalização praticamente impossível. Justamente por isso que eu acho que o legislador foi sábio nessa situação, deixando algumas situações limítrofes ao caso concreto e a interpretação do próprio julgador quando a questão chegar na Justiça Eleitoral. Até eu queria lhe colocar como exemplo, esta semana o candidato Maluf em São Paulo foi condenado pela Justiça Eleitoral porque pediu voto durante uma entrevista com uma jornalista para o portal do UOL. Eu não sei se o senhor acompanhou esse caso. Bom, pela imprensa eu fiquei sabendo, não cheguei a ver a entrevista, na verdade, mas o fato que eu li no Provedor foi que houve uma condenação por improbidade administrativa contra esse deputado e a repórter questionou esse deputado sobre se ele se enquadraria na lei da ficha limpa, se ele seria um ficha suja, justamente porque a lei da ficha limpa ela prevê uma hipótese de inelegibilidade quando houver uma condenação por órgão colegiado em atos de improbidade administrativa. Então, a repórter fez essa pergunta, o deputado respondeu dizendo que não, que o ato que ele havia sido condenado não se enquadraria na lei da ficha limpa, e ele deu uma explicação do porquê, só que ele aproveitou esse momento da pergunta e já com ironia ele disse assim, eu sou um bom candidato, eu não pretendo mais concorrer a cargos do Executivo, mas eu pretendo e vou me reeleger ao cargo de deputado federal. E aí o deputado concluiu, eu vou ser reeleito porque fiz várias obras positivas para a comunidade, ele elencou algumas obras que ele teria feito e disse ao final à repórter, aliás, a senhora tem candidato? O meu número é o número X. Se a senhora não tiver candidato, vote em mim. Ou seja, o que aconteceu? Ele trouxe nessa entrevista todos os elementos que, segundo a jurisprudência do TSE, configuram como ato de propaganda eleitoral antecipada. Porque antes do período eleitoral permitido, ou seja, antes de 6 de julho, ele leva, através de um provedor, ao conhecimento geral, portanto, porque além do provedor, depois o próprio Maluf replicou essa propaganda, né, através de um site pessoal. Ele leva, então, ao conhecimento de todos, inclusive pelo seu site pessoal, aquelas referências à candidatura, ele diz que vai ser candidato, a um número da candidatura e a uma futura eleição, antes do período permitido. E por isso o Procurador Regional Eleitoral de São Paulo entendeu como ilícito e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo fixou a multa no mínimo legal. Doutor Zílio, o senhor acredita que o peso das redes sociais será decisivo nestas eleições? Bom, essa é uma pergunta que tem um viés dúplice. Por quê? Se nós analisarmos o peso da internet, o peso das redes sociais, sob o enfoque exclusivamente dos meios lícitos de propaganda, quais são os meios lícitos de propaganda hoje? Propaganda em bens particulares, propagandas em bens públicos em algumas raras hipóteses, o horário eleitoral gratuito, os panfletos. Se nós olharmos, então, o peso da propaganda na internet, nas redes sociais, exclusivamente em relação aos meios lícitos de propaganda, o uso das redes sociais de modo adequado por uma boa assessoria de marketing pode ter, sim, um peso decisivo para a eleição de algum cargo a deputado, por exemplo. Agora, de outro lado, se nós analisarmos o peso da internet, da propaganda na internet, das redes sociais, num contexto genérico de eleição, onde o financiamento público, o financiamento privado de campanha dos doadores, das empresas, ainda é determinante para a eleição de candidatos, onde a reeleição dos candidatos aos cargos do Executivo e Legislativo quebra de morte, fere de morte o princípio da igualdade, onde 99% dos recursos do fundo partidário vão para aqueles partidos que têm representação na Câmara e só 1% vai para os novos partidos sem representação. Se nós verificarmos todos esses vetores, nós vamos ver que
a propaganda eleitoral da internet, considerado o financiamento da campanha pelas empresas, considerada a reeleição e os atos de abuso de poder econômico, considerado as formas de financiamento do fundo partidário para os grandes partidos, ela tem um peso extremamente reduzido. Então depende muito do enfoque que a gente vai dar. E com relação ao acesso do internauta, ele realmente será voluntário? Eu lhe pergunto isso pelo seguinte: às vezes a gente está num site e aí aparecem aqueles pop-ups, né, em cima do texto, quer dizer, aquelas propagandas. Eu queria que o senhor comentasse essa questão. Bom, Marco, a internet, logo que começou a ser regulamentada pela legislação eleitoral, ela teve um tratamento igualitário ao rádio e à televisão. Tinha um dispositivo, o artigo 45, parágrafo 3º da Lei das Eleições, que dizia que aplicam-se aos provedores da internet as mesmas regras do rádio e da televisão. Esse artigo foi vetado por quê? Porque o rádio e a televisão são concessionárias do serviço público e atingem a todos indiscriminadamente. Você está no rádio e vem a propaganda por inserção e vem a propaganda na televisão, ao passo que a internet não é uma concessionária e existe a questão da voluntariedade. Você tem que ir atrás da informação da internet para que você possa receber aquele ato de propaganda. Então são duas coisas que têm que se distinguir na internet. Uma é aquela em que voluntariamente a pessoa vai atrás da informação, e aí haveria a questão da voluntariedade, isso, de certa forma, diminuiria o peso do ilícito, mas outros seriam esses pop-ups ou os spams, quer dizer, aquele ato que você está navegando e involuntariamente aquela propaganda vem e lhe atinge. Os pop-ups e os spams, eles são vedados pela legislação eleitoral e são ilícitos, certo? Toda a legislação eleitoral da internet pressupõe a voluntariedade de acesso. E os fakes serão um problema para a Justiça Eleitoral? A legislação eleitoral ela já prevê a vedação do anonimato, estipula multa em relação àquela pessoa que faz o uso da internet sob a forma de anônimo. O fake, de regra, ele, enquanto não se identificar, é um anônimo. Então existiria na forma da lei eleitoral uma possibilidade de punição, sanção pecuniária a ele. Mas o grande problema é o tempo que se leva a se identificar esse fake e o tempo que se leva para retirar essa ilicitude do ar. Até que se leve a essa identificação e a retirada do fake do ar, a propaganda eleitoral ilícita ela já terá causado efeitos bastante nocivos. Ele, portanto, é um problema sim. Nós estamos já chegando ao final do nosso programa, mas o senhor tem 2 minutinhos para as suas considerações finais sobre a propaganda na internet. Bom, Marco, eu acredito que a propaganda eleitoral da internet, que começou a ser regulamentada pelo TSE em 2006, e lá em 2006, para que os nossos telespectadores tenham noção, dado o desconhecimento em relação à matéria, o TSE, numa resolução, colocou o seguinte, que é permitido a propaganda eleitoral por candidatos na internet após 6 de julho em páginas.cam.br. Então, quer dizer, o único meio permitido lá em 2006 era criar uma página .cam.br, nem .com se poderia. Então, com o passar do tempo, o legislador foi se adaptando às inovações e não tem como ficar imune às inovações na internet. Hoje já temos um regulamento que eu julgo que é um regulamento bastante razoável. O que tem que ficar atento na internet é que ela não pode se transformar, na verdade, em um meio de divulgação, de propalação de ilícitos eleitorais. Ela tem que ser utilizada de uma forma benéfica, através de uma difusão de ideias, de uma troca de ideias, troca de informações sobre qualidades e defeitos de candidatos, para que seja usada como uma ferramenta útil no debate para a formação das ideias dos eleitores, e não como meio de ataque pessoal ou de destruição de campanhas gratuitas. O uso da internet feito de modo positivo, eu acredito que é um grande avanço para a formação da cidadania e para que todos os eleitores façam uma melhor opção no próximo outubro. Ok, promotor de justiça Rodrigo Zílio, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. É uma satisfação, Marco, mais uma vez estar aqui no programa Conhecendo o Ministério Público e até uma próxima, quem sabe. Um abraço a todos. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br.
Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!